Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém? Deus nos abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, porque afinal de contas é Ele que nos ensina, é Ele que nos leva à verdade. Gostaria que a amada igreja se colocasse de pé, se assim fosse possível. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por estarmos na casa dEle e podermos estar na presença dEle. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nome precioso, nome santo, nome do nosso Senhor e Salvador, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai, crendo, Senhor, que coisas tremendas o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Pai. Fala pelo poder do Teu Espírito, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo as nossas vidas, Pai. Nos conduz a toda a verdade, Senhor, opera os Teus milagres em nossas vidas, Pai. Aquilo que há necessidade, Senhor, de um toque profundo, Pai, em nossas vidas, nessa manhã se faça, Pai. Abençoa cada vida que aqui se achegou, de alguma forma, Senhor, nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas ansiedades, ó Pai. Que o Senhor venha trazer a resposta, Pai. Que o Senhor fale conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, do verso 18 ao verso 30. Mateus 9, do 18 ao verso 30. Temos aqui três narrativas, três histórias de milagres. De milagre. Dizendo-lhes eles estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a mão, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Certa mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por trás dele e o tocou, a orla do seu manto. Ela dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe, e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se esta notícia por toda aquela região. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Credes vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. E Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo: Cuidado para que ninguém o saiba. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Hoje a palavra que eu quero trazer para os amados irmãos, o tema que eu coloquei, seria a fé em Jesus. Fé somente em Jesus. Nós temos aí um ano que vai se iniciar, um ano que está para começar, e é normal, é natural na nossa humanidade, apesar de nós crermos com todo o nosso coração que Deus está no controle de todas as coisas, muitas vezes vem um medo pelo desconhecido, uma aflição, uma ansiedade, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesse ano que vai começar, precisamos ainda mais ter fé em Jesus. Cada vez mais a nossa fé tem que ser fortalecida na palavra de Deus, na presença do Senhor em nossas vidas. E esse texto que nós lemos aí está nos Evangelhos. Os Evangelhos são a narrativa dos milagres, uma manifestação do poder de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, através de Jesus Cristo ali foi emanado todo o poder do céu para salvar o homem. O amor de Deus derramado através dos Evangelhos. E nesse texto, então, que nós lemos, nós vemos aqui 3 episódios, onde nós temos uma fé em ação, onde nós temos uma fé sendo manifestada e também temos uma fé sendo confessada.
E o primeiro caso é o caso da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher aqui, como já fala, há 12 anos padecia desse mal. E lá em Lucas fala, diferente de Mateus, fala que ela tinha gastado todos os seus recursos com médicos, procurado todos os recursos da ciência humana e não pôde então encontrar ali a solução para o seu problema. Mas ela ouvira falar do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Hoje, quando nós estamos aqui, a nossa fé está sendo fortalecida. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa e lê, a sua fé está sendo fortalecida. Quando você se coloca diante da presença de Deus e deixa o Espírito Santo falar com você, a sua fé está sendo fortalecida. E essa mulher ouviu falar, então, dos milagres que Jesus fazia. E ela incutiu na sua mente, então, introjectou, vamos dizer assim, dentro do seu coração, que se ela fosse até Jesus e somente tocasse na orla do seu vestido, ela ficaria curada. Essa mulher era uma mulher considerada imunda, era uma mulher que não tinha condições de estar na presença de uma multidão, não poderia estar ali, era uma mulher considerada maldita, imprestável, mas ela vai até Jesus. Ela corre um grande perigo, um grande risco de ser morta, de ser reconhecida ali no meio daquela multidão. Mas ela vai e toca somente na orla do vestido de Jesus. E ela é curada. Jesus diz para ela: a tua fé te curou. O segundo caso aqui, nós temos um pai que está desesperado, pois a sua filha já está morta. É um pai que, segundo Lucas também, cita que é Jairo, chefe da sinagoga. Aqui em Mateus ele não cita como Jairo, mas sim como chefe da sinagoga, mas em Lucas fala que ele é Jairo. Mateus fala que ele é somente o chefe da sinagoga, e Lucas fala que ele é Jairo. E ele era um homem de poder, de posição, e ele indo até Jesus, ele estava se colocando também em risco de ser criticado, de ser talvez admoestado ou ter alguma punição ali por estar indo até Jesus, porque afinal de contas Jesus era uma persona não grata, não era uma pessoa que os rabinos da época achavam que ele era um louco, que era um lunático, alguém que estava ali, um falso profeta. Ele então deixa então da sua autoridade e também tendo fé, porque ouvira falar de Jesus, vai até Jesus. Jesus vai com ele. Demora um pouco, porque no meio do caminho, no meio toda aquela multidão, a mulher toca nele, sai virtude dele. Mas ele vai até a casa. Chegando lá, então, a casa estava cheia, já estavam preparando o velório, as carpideiras, estavam ali. Carpideiras não é aquela que carpe, é aquela que é contratada para chorar. Estavam ali chorando, a música, as trombetas estavam tocando. Jesus fala: saiam todos. E ele entra na casa. Eles começaram a zombar de Jesus quando Jesus fala que ela apenas estava dormindo. Mas Jesus ressuscita aquela menina. Aqui nós temos a fé dos pais operando nos filhos. Terceiro caso, nós temos 2 cegos que são insistentes, até mesmo inoportunos, que ficam ali insistindo com Jesus, talvez até brigando com os discípulos ali para chegar em Jesus e falar com ele. E parece que eles até convencem Jesus a agir na vida deles, de tanta insistência. Então Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu possa fazer isso? Então aqui a confissão, eles dizem: nós cremos. Então diz a palavra que diz que Jesus fala assim para eles: então seja feita conforme a vossa fé. Nesses 3 casos nós temos ensinamentos de fé. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos muitos milagres do nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos Atos e toda a palavra, mas principalmente nos evangelhos, nós vemos muitos milagres. E isso é muito bom, nós vermos, lermos e colocarmos isso na massa do nosso sangue, no nosso cérebro, esses milagres que Jesus faz, para que cada vez mais nós venhamos crer no seu poder. E podemos exercitar essa fé em nossas vidas,
Porque no nome de Jesus há poder, amém? Então, esses 3 casos nos ensinam que a fé ela pode fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Para a fé não há impossíveis. Mas aqui não é a fé pela fé, não é a fé na fé, não é a fé em qualquer coisa, mas sim é a fé em Jesus Cristo. Nós vemos as pessoas têm fé em muitas coisas, e às vezes até mesmo no meio evangélico existem algumas fés que não são a fé realmente é no Evangelho. Existem fé em certos rituais, em certas liturgias, fé em certos amuletos, até mesmo no meio evangélico. Não fazendo crítica aqui a ninguém. Mas a fé que opera o milagre é a fé em Jesus Cristo. Não é a fé em um homem, não é a fé em um pastor, em um líder, em uma denominação, mas é a fé em Jesus Cristo. Nesse nome poderoso que é nome que está sobre todo nome. Nesse nome poderoso no qual não há nenhum mediador entre os homens, a não ser Cristo Jesus. É somente no nome de Jesus que o mal vai embora. É somente no nome de Jesus e pelo nome de Jesus que nós somos salvos. A fé por si mesma, ela tem um poder fantástico. Não podemos negar que a fé em si mesma e a fé pela fé não tenham poder. Muitas pessoas acreditam em muitas coisas e alcançam milagres. Afinal, a mente do homem é muito poderosa. E muitas vezes a mentalização pode fazer milagres. Pode, nós vemos. Mas são milagres limitados. Não são milagres que perduram e não são milagres que atingem todas as facetas da vida humana. Tem pessoas que alcançam milagres. Não vou aqui entrar no mérito se são demônios que agem nessas vidas ou se somente é o poder da mente. Mas são coisas que realizam e são impressionantes. Mas Jesus ensina, Jesus diz que esse poder dessa fé, pela fé, é a fé em si mesma. Diante da fé em Jesus Cristo, ela não é nada. E ela não tem o poder de transformar a vida do homem. Não tem o poder de dar a vida. Você pode ter fé em si mesmo. É muito bom você acreditar em si mesmo também. Você pode ter fé na sorte. Pode ter fé na sua inteligência. Pode ter fé em amuletos. Pode ter fé na força, na sua beleza. Pode ter fé no dinheiro. Pode ter fé em muitas coisas. Mas tudo isso passa. Tudo isso acaba. E tudo isso chega uma hora que torna-se insuficiente para um milagre que muitas vezes você necessita. Se você olhar a vida com um olhar positivo, se você tiver um pensamento positivo, certamente você vai sair na frente de muitas pessoas que são murmuradores, que são reclamões, que são depressivos, que são negativos. Mas toda essa positividade tem limites. Toda essa positividade não consegue fazer um milagre extraordinário na sua vida. Mas é bom que sejamos positivos. Mas que tenhamos em mente que a nossa positividade não poderá atingir o milagre que nós necessitamos. Não adianta nada você dizer, eu acredito. Quando a tua filha está morta, ou está padecendo de uma enfermidade que está prestes a morrer. Porque se somente você dizer, eu acredito, ela não está e começa a negar, nada vai adiantar e você vai ter que preparar o velório dela. Nada vai adiantar. Não adianta você dizer, eu acredito, eu não estou doente, mentalizar e eu não estou doente, e declarar algumas coisas, se não for em Jesus. Se você tiver um sangramento, você não vai estancar esse sangramento, se essa fé não for em Jesus.
Você pode dizer 1000 coisas, fazer 1000 mandingas. Mas se não for em Jesus Cristo, esse milagre extraordinário não vai acontecer. Portanto, nessa manhã eu digo para você, você que tem uma necessidade, algo que você precisa de extraordinário, nessa manhã, creia e peça no nome de Jesus Cristo. Porque é nesse nome que há poder. É somente no nome de Jesus Cristo. Não adianta ter somente fé na vida, é preciso ter muito mais do que isso. É preciso ter a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo opera o extraordinário. A fé em Jesus Cristo realiza o irrealizável. A fé em Jesus Cristo opera o milagre inatingível. Aquilo que é impossível, aquilo que não é visível, torna-se visível. Você crê assim nessa manhã? Diga amém. Amém. Eu creio. Só a fé em Jesus pode transpor os limites da humanidade. Só a fé em Jesus pode operar o milagre que os médicos não conseguem realizar. Só a fé em Jesus Cristo pode transformar a sua vida, tirar os seus maus pensamentos, limpar a sua mente, o seu coração, te tornar filho de Deus. Dando a possibilidade de você chegar diante de Deus e chamar Ele de Pai. Dando a possibilidade de você entrar no Santo dos Santos e clamar a Ele e pedir a Ele, crendo que Ele ouve, que seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. É no nome de Jesus. Esse nome tem que estar pulsando em nossos corações, em nossas vidas. Tudo é possível que creia, amém? Porque as coisas impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez você tenha algumas situações na sua vida aí que parecem que são insolúveis. Mas creia no nome de Jesus. Há poder. É fé. Não é por vista. É por fé. Essas 3 histórias, meus amados irmãos, como muitas outras aqui do Evangelho, mas principalmente hoje nessa manhã queremos ressaltar essas 3 histórias, nos servem de uma lição de fé. Elas se repetem em nossos dias. Elas aconteceram há 2000 anos atrás. Mas elas se repetem em nossos dias. O primeiro caso é o caso da mulher, como já citei aqui. Ela tem suas forças drenadas, ela está sangrando, ela é uma mulher humilhada, ela é uma mulher derrotada, ela é uma mulher que não tem mais forças. É uma mulher que não serve mais para nada, segundo a cultura da época. É uma mulher que tem um desconforto tremendo. Imagine você estar sangrando 24 horas durante 12 anos. É uma mulher anêmica. É uma mulher que não tem força, não tem ânimo de levantar mais da cama. É uma mulher envergonhada, cansada, privada. Mas é uma mulher que ela tem uma ousadia, e essa ousadia vem pela fé. E pela fé nós temos ousadia. E Jesus, então, a partir do momento que ela toca nas suas vestes, com essa ousadia toda, ela obtém então a cura. A tua fé te salvou, filha, vai em paz, tenha bom ânimo. Imagine você ouvir essa mensagem do autor da vida, do consumador da nossa fé. Vai, filho, vai, filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Temos muita gente hoje, meus amados irmãos, sangrando. Muitas pessoas com muitos incômodos. Muitas pessoas que estão anêmicas, espiritualmente falando. Pessoas que já não conseguem mais orar. Pessoas que já não conseguem mais ler a Bíblia. Pessoas que já não têm mais o desejo de congregar. Pessoas que não têm mais o desejo de levantar na segunda-feira de manhã e enfrentar uma semana de luta, de batalhas. Pessoas que estão sangrando. Sangrando, às vezes, por uma consciência que acusa. Uma consciência que está ali lhe acusando de um adultério, de uma mentira, de um engano. Pessoas que estão sendo drenadas. Pessoas que não têm mais esperança. Pessoas que foram machucadas. Pessoas que foram traídas.
Pessoas que já não veem mais solução na sua vida. Estão sangrando. Pessoas que não se sentem amadas. Pessoas que são rejeitadas pela sua família. Estão sangrando. Estão com uma hemorragia na alma que ninguém pode estancar. E se for a fé somente pela fé, ou a fé em si mesma, ou a fé em alguma outra coisa que não seja Jesus, essa hemorragia vai continuar. Mas se for a fé em Jesus, e se for alguma acusação de pecado, tenha essa palavra na sua mente, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e acrescento eu aqui, e capaz de estancar todo esse sangramento, e te dar forças e ânimo para prosseguir, e esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Não fique debaixo de acusações. Não deixe que o inimigo faça você sangrar até morrer. Confesse a Jesus Cristo e deixe o pecado, e Ele vai fazer com que você novamente tenha forças. Recupere seu vigor, recupere sua autoestima. Não fique com autocomiserações, remoendo ódio, remoendo amarguras, deixando drenar as suas forças nessa raiva, nessa vingança que você tem, esse desejo no seu coração, nessa inimizade que muitas vezes você tem com certas pessoas, porque essas pessoas te feriram. Não deixe isso drenar tuas forças, não deixe isso te afastar da presença de Deus. Creia que somente se você tocar na orla do vestido de Jesus, Ele vai te dizer: filho, tenha bom ânimo, filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém? O segundo caso é a fé que arranca jovens da morte e que dá vida aos filhos de muitos pais que estão, às vezes, com os filhos mortos. Esse pai que nós vemos aqui, como eu já falei, saiu da sua zona de conforto. E muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto pelos nossos filhos. Muitos têm os filhos perdidos. Muitos têm os filhos já mortos. Mortos pelas drogas, mortos pela prostituição, mortos por uma cultura maligna que se alastra pelo mundo. Filhos que já não mais se correspondem com os pais. Filhos que já não abraçam mais seus pais. Filhos que já estão mortos. Filhos que os pais tentam se aproximar e já não conseguem mais. Filhos mortos. E muitos filhos mortos também, pelas situações da sua vida, pelo trato com seus pais. Pais que maltratam filhos. Pais que são rudes, muitas vezes, demasiadamente com seus filhos. Filhos, muitas vezes, que também foram iludidos por falsas amizades. Então, pais que têm seus filhos mortos e filhos que já estão mortos. Às vezes isso pode estar acontecendo até em nosso meio. Muitos têm visto seus filhos se perderem. Mas vá até Jesus. Deixe toda a sua posição. Saia da sua zona de conforto. Vá até Jesus e diga: Jesus, vem comigo. Vamos à minha casa. Pode ser que às vezes no meio do caminho ocorram alguns atropelos, mas Ele vai chegar à sua casa. Ele vai entrar na sua casa. Porque a palavra de Deus diz assim: eu bato na sua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Pai, convide Jesus para entrar na sua casa. E filho, deixe ser ressuscitado por Jesus. Deixe Jesus tocar na sua vida. Deixe Jesus tirar essa dor do seu coração. E dizer para você: Talita cumi. E dizer: retorne à vida.
Levanta. Filho, viva! Porque Jesus Cristo diz para você essa manhã: eu te dou vida. Porque até a morte diante de Jesus Cristo é apenas um sono. Amém? Jesus diz para eles: ela apenas dorme. Porque diante do autor da vida, a morte é apenas um sono. Amém? Porque Jesus é todo poderoso. Jesus pode fazer os milagres. Então convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para andar esse ano de 2025 contigo. Convide Jesus para onde você estiver, ali Ele esteja. E você verá milagres. E você andará em vida, em abundância. Creia no nome de Jesus. Você já parou para pensar na autoridade que é no nome de Jesus e nessa graça maravilhosa que Ele nos outorgou de usar o nome dEle? Nós podemos usar o nome de Jesus. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Isso é o melhor que nós podemos ter. O nome de Jesus. Terceiro caso. A fé que dá visão. Eu digo para vocês, amados irmãos, que esses homens aqui que eram cegos, veem muito mais que muitos homens de hoje. Porque esses homens eram cegos fisicamente, mas eles criam que Jesus Cristo podia lhes dar a visão. E muitos homens hoje veem, enxergam fisicamente, mas são cegos porque não creem que Jesus Cristo pode dar visão. Não creem que Jesus Cristo pode transformar as suas vidas. Não creem que Jesus Cristo pode vos salvar. Não creem que Jesus Cristo pode dar um novo ânimo, uma nova disposição, um novo horizonte. São pessoas que olham o sol e não enxergam a luz do sol. São pessoas que olham para as mãos e só veem ali apenas uma mão. Não veem ali uma obra maravilhosa de Deus, de um instrumento que dá possibilidades de fazer muitas coisas. Olham para as suas roupas e somente são roupas. Olham sentem o seu coração bater e acham que apenas isso é um pedaço de carne que está batendo. Olham para os filhos e dizem, é apenas os meus filhos. Olham para a esposa e dizem, apenas é essa mulher. Olham para um prato de comida e apenas dizem, é um pouco de carne, um pouco aqui de carboidrato e mais nada. Não têm a sua visão aberta, não conseguem olhar para frente, não conseguem vislumbrar que ainda existe algo mais ainda por vir. Não conseguem discernir os tempos, não conseguem perceber que Jesus Cristo está voltando. Pessoas cegas. Pessoas que estão em trevas. Mas quão maravilhoso é quando Jesus abre a nossa visão e nós olhamos para os nossos filhos e vemos que eles são criação de Deus, que são presentes, que são, como foi pregado aqui há um tempo atrás pelo pastor Roberto, são flechas na nossa aljava. Não conseguem perceber, mas aquele que tem a sua visão aberta, aquele que tem a sua visão aberta, olha para os seus filhos e vê a bênção de Deus, olha para a sua esposa e diz que e percebe que aquela mulher virtuosa que foi colocada na vida dele para somar, para lhe dar apoio, para lhe dar coragem. Quando você tem a visão aberta, você olha para as suas mãos e diz, minhas mãos são abençoadas para trabalhar e fazer a obra do Senhor. Quando você olha para as suas roupas, você vê que foi Deus que deu essas suas vestes, para que você não sinta frio, para que você fique bonito. Quando você tem as vistas abertas, você olha um copo d'água e se diz, que maravilhosa essa água. Quando você tem a sua visão aberta, você olha o prato de comida e diz, que dom maravilhoso, que bênção extraordinária ter esse prato de comida na minha mesa. Nós oramos, amados irmãos, pela comida que está na nossa mesa, mas em muitos lugares as pessoas oram pela comida que ainda não chegou à mesa. Por isso nós temos que ter a nossa visão aberta, porque muitas vezes durante a caminhada nossa visão começa a ficar turva. Precisamos que Jesus cure a nossa visão, para que venhamos permanecer sempre com os nossos olhos abertos, vendo a obra de Deus na nossa vida, vendo a obra de Deus na nossa casa, vendo a obra de Deus nesse mundo, tudo que foi criado por Ele. Não o sistema do mundo, mas tudo que foi criado por Deus. As bênçãos, as maravilhas, as dádivas.
Podemos ter um ano que vai começar, temos essa possibilidade, e que o Senhor nos abra os olhos para que possamos ver a obra de Deus, as suas manifestações, o seu poder. E você vai começar, quando enxergar, ter mais alegria no seu coração. Imagine a alegria desses homens quando voltaram à visão e começaram a ver todas as coisas. A visão, você vê as cores, você vê a vida, você vê a beleza, você vê os traços. A visão, algo extraordinário. Deus pode lhe dar a visão. Se você não tem enxergado a beleza de Deus em sua vida nessa manhã, eu quero dizer para você, creia. Creia, como esses homens disseram para Jesus, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram, creio. Jesus volta a dar a visão a eles. Muitas vezes você não está vendo a obra de Deus que Deus está fazendo na sua vida. Muitas vezes você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. E você está desanimado, você está triste. Estava conversando com uma irmã aqui, não vou citar o nome aqui, mas ela me contando dos milagres que Deus tem feito. E ela está enxergando que nas mínimas coisas Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus abre as portas, Deus também fecha algumas. Deus abre novas estradas, Deus fecha outras. Mas nós temos na nossa visão aberta, nós não tropeçaremos e andaremos por fé. Então, para encerrar, meus amados irmãos, a fé em Jesus vai estancar os sangramentos. A fé em Jesus vai estancar os sangramentos. E vai novamente lhe dar força, vai lhe dar ânimo, vai lhe dar novo vigor, vai lhe dar vida. A fé em Jesus vai tirar muitos jovens da morte, vai trazer vida aos nossos filhos. A fé em Jesus vai nos dar visão, para que nós venhamos enxergar a glória de Deus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. O nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome poderoso, nome pelo qual nós somos salvos, amados irmãos. E quando você estiver com as suas forças drenadas, quando você estiver vendo as coisas perdidas, quando você estiver à beira, das vezes, do colapso da morte, quando você não estiver mais enxergando devido ao nevoeiro, clame em nome de Jesus e creia. Ele estancará o sangramento, ele repelirá a morte, ele lhe dará a visão. Que Deus abençoe nessa manhã, esse último culto de domingo de 2024. Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus.